no comando. Dedé Galvão, Antônia Fontinelli e Léo Dias. O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. Aqui a gente bate de frente e bota a verdade pra jogo. Na FM o dia de cara. De cara. É isso, lá vamos nós, começando mais um de cara aqui na FM o Dia. Hoje com uma presença de altíssima categoria, não é isso, Léo Dias? Cara, uma presença histórica. Primeiro, muitíssimo obrigado, senhor Eurico Miranda. Está aqui já no estúdio com a gente. Antônia, aproxima o microfone dele, por favor. Altíssimo garbo e elegância. Não tá funcionando isso aqui. Vamos lá. Senhor Eurico, muitíssimo obrigado por estar aqui presente com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Apesar de vocês não ser muito comum para mim, eu tá dando essas entrevistas longas, mas eu tô aqui. Não, mas olha, vai passar tão rápido que você não vai nem sentir. Gente, eu preciso dizer que eu estou muito feliz. A gente está de volta, porque nós estávamos de férias e nós estávamos buscando uma pessoa assim de altíssimo garbo e elegância, como diz Dedé Galvão, para nossa volta. E aí, quando o Léo Dias falou, vai ser o senhor Eurico Miranda, eu falei, fechou, lacrou tudo. Olha, é a gente hoje. quer que você sinta à vontade, como se estivesse em São Januário, ok? Vai ser difícil. Como eu ficar à vontade, como eu tô em São Januário, vai ser difícil, mas eu tô à vontade. Tá à vontade. Pode perguntar o que quiser, né, Eurico? Com você, programa ao vivo, você gosta por causa disso, né? Aqui perguntou, respondeu, né? Cada um pergunta o que quer e ouve muitas vezes o que não quer. Perfeito. Você ouvinte da FM o Dia, vai ligar 2509-9030 e tem também as nossas redes sociais, facebook.com/rádio FM o Dia, e lá você manda a sua pergunta pro Eurico Miranda, que ele vai responder tudo aqui. Eu vou tocar uma música e a gente já volta daqui a pouquinho. Com de cara. É rapidinho. Que o Eurico Miranda vai responder tudo. Rapidão. É isso, estamos de volta aqui, é o De Cara na FM o Dia. Hoje uma presença muito bacana aqui com a gente para bater uma ideia, tocar um papo bem bacana, Eurico Miranda, aqui, não é isso, Antônia Fontinelli? Sim, eu tô encantada com ele. Eu quero mais que bote música aí pra gente voltar a conversar aqui nos bastidores, que tá muito bom. Rolou um papo de bastidores aqui. Só não eu tava conta. contando ao Eurico quem é exatamente a Antônia, o histórico da Antônia Fontinelli, que tem muito a ver com o futebol brasileiro. Ah, que é isso? Olha isso, Eurico. Desde quando, minha gente? Você vê como é que eles são, O Eurico né? sabia que o nome dela era Antônia, né? Apenas isso. De A gente resto, não sabia vocês com que quem ela me tinha explanaram. namorado. É, pois é. Né, Eurico? Você não sabia não, né? Ela não jogou futebol, jogou? Não. E o mundo dele é futebol, Como é que você vendo? tá metendo ela no meio do futebol? Olha, eu aposto que ela sabe de muita coisa que nem nenhum jornalista de esporte sabe. Ela pode ter informações. Temos aqui um defensor de Antônia, Eurico Miranda! É o seguinte, ô Eurico, foi a primeira vez que o De Cara a gente se reuniu um dia antes pra fazer uma pesquisa. Sim, sem fazer dúvida uma tem um reunião de material pauta. muito bacana, a gente pesquisou muito sobre a sua vida e temos muitas perguntas bacanas, não é isso, Léo? Eu acho que a gente podia começar sobre o que tá mais pipocando na atualidade. E a gente precisa falar sobre o Bernardo. É sobre a situação do Bernardo, que ele foi suspenso pelo Vasco da Gama. E eu queria saber qual o futuro, o que vai acontecer com o Bernardo agora? Sinceramente, isso vai depender muito dele. Vai depender muito dele. Teve seu contrato suspenso, problema rigorosamente comportamental. Então, vai depender dele. O contrato tá suspenso? Tá suspenso por repetidas 20 dias. 20 dias. E daqui a 20 dias, e nesse tempo de 20 dias, qual vai ser a relação entre Vasco e Bernardo? Se ele não vai existir. Não tem relação. É comportamental dentro do clube. Não foi esse que saiu a nota? Não foi esse que saiu a Não, nota foi de dentro do que... clube, não. Comportamental. Na mulher dele tá acusando ele de ter dado a surra nela. exatamente. Assim, entendi. Comportamental, isso é no geral. Entendi. Comportamental fora do clube, que evidentemente Atinge o clube. atinge a sua produção dentro do clube. Claro. Só isso. Tá, ele já foi chamado outras vezes pra sentar pra começar, olha só, porque não é um problema novo, é um problema que vem se repetindo em algumas situações, cada dia uma história nova, cada dia uma situação Desde nova. a primeira vez. Desde a primeira vez que o senhor Desde a sentou. primeira vez. Ele teve uma conversa longa, se colocou tudo à disposição dele, psicólogo, enfim, tudo aquilo que fosse necessário de apoio, mas ele e sempre que acontecia uma coisa, era falado, colocado, até que chegou a um ponto que levou a isso, levou à suspensão do contrato. Agora, isso não quer dizer que
se jogou o rapaz na rua. Não se jogou na rua. Agora, terminado 20 dias de suspensão, vai ser feita uma avaliação e aí nós vamos ver. Nesse caso, desculpa, fale. Ou acaba indo para uma rescisão do contrato, ou talvez, não é até uma nova oportunidade, porque oportunidade ele teve muitas. As oportunidades foram dadas. Que dó, né? Mas eu queria saber assim, nesse caso, a última agora, vocês dão apoio jurídico? Os advogados que cuidam dele são os advogados do Vasco da Gama ou são os advogados dele? Não? Isso é um problema pessoal dele. Entendi. Isso é um problema pessoal dele. Se fosse alguma coisa relacionado ao clube, a outros fatos que levaram, aí ele teve até apoio dos advogados do clube. Aquela questão dos torcedores. Mas um problema de relacionamento, mau relacionamento. Aí o clube não tem nada a ver com isso. É um problema de natureza pessoal. Tá certo. Porque muitas histórias acabam nem chegando à imprensa, né? Que vocês acabam ficando sabendo antes de chegar à imprensa essas histórias de problemas de vida pessoal. Como é que vocês lidam com isso? Isso é muito comum isso no futebol, senhor Igor, na sua história de futebol. Você já teve outros jogadores problemáticos, né? Como é que o senhor lida com isso? Desde que isso não traga reflexos, eu sempre fui adepto de uma filosofia diferente que as pessoas têm no futebol. O problema do que o jogador faz fora do seu ambiente de trabalho, desde que não comprometa a instituição para quem ele trabalha e não traga reflexo na sua produção, eu entendo que não tem nada com isso. Tá, Eurico, eu não sei se procede. Tem que resolver dentro de campo, tudo aqui né, são Eurico? coisas que a gente... Tudo aqui são coisas que a gente ouve falar, né? Eu particularmente não tenho certeza de nada aqui, por isso que eu vou lhe perguntar. Você falando assim, desde que não reflita dentro do clube. Mas a gente ouvia falar de histórias que Romário e Edmundo levavam mulheres, né, pra concentração, pra dentro do clube. Mas eles rendiam bem dentro, em cena, né? E traziam benefícios pro clube e tal. Você sabia disso? Isso procede? Eles levavam mulher pra dentro da concentração? Nunca foi comprovado. Diziam. Aliás, cada um diz o que Mas quer. se existir um jogador que leve, que você fique sabendo, mas que ele renda dentro de campo, faça gol, você faria vista grossa pra isso ou não? Com certeza não. Ah. Com certeza não. Se fizer gol, né, senhor? Se for regra, claro. Infringiu a regra, não. Não pode. Agora, o fato dele ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Aí já é problema dele. Isso é um problema dele. Entendi. E se isso não interfere na produção dele, e se isso não traz reflexo externo, porque o problema do comportamento do jogador, vamos botar a coisa bonitinha. O jogador gosta da balada, gosta da noite, mas o jogador, ele passa a ser sempre uma figura pública. Gosta de beber, alguns, né? E com a internet piorou, né, Eurico? Porque hoje a galera tá conectada, né? Se isso aí, e depois o jogador não produz, o que isso gera? Gera que todos aqueles que constatam isso, dizem que, então, evidentemente, que o jogador tem que ser chamado à responsabilidade. Por exemplo, quando eu falo jogador bebe, no clube ele não bebe. Na concentração ele não bebe. Quando ele está a serviço, ele não bebe. Então, mas você não pode impedir que ele beba. Quando ele está lá, vai para as festas, baladas, etc. Você não pode impedir que o jogador vá para uma balada e fique lá até 3, 4 horas da manhã, desde que ele chegue na hora determinada para o seu treinamento. E renda, não atrase. E que vai render. Tem uma história que fala que o Romário, ele sempre ia ele gostava de sair, e ele falava que não adiantava nada o jogador dormir na hora da Ave Maria, chegar lá dentro e não resolver. Mas você não leva mal não, mas Romário é um caso à parte. Por quê? Você não, o Romário... É exceção à espécie, Romário, né? Você não tem que comparar com ninguém. Porque o Romário, faça o que ele faça, fizesse o que ele fizesse,
Ele chegava dentro de campo e resolvia. Pra você foi Botava aquela bolinha pra dentro, que é a coisa mais importante. Pra você foi o maior que o senhor viu jogar no Vasco? O maior jogador. No Vasco não, foi o maior jogador que eu vi. Sério? Que o senhor assistiu? Da O história. maior jogador que eu vi. Da história. do Futebol em termos brasileiro. de produção foi ele. Não importa de fazer jogadas bonitas como o Messi faz, construir jogadas. Não. O Romário tinha uma função que era de botar a bola para dentro. E ele botava a bola para dentro. Uhum. De repente, parecia que era fácil. É. Mas só que ele estava no lugar certo, na hora certa, E atento. e botando a bola para dentro. O senhor acha que o Romário é tão bom político como foi jogador? Isso vai ser difícil ele um dia ser tão bom político como foi jogador. Quando eu disse que, no meu entendimento, o Romário é extra série, está acima deles todos, ele vai ter que ser um político acima de todos os políticos que eu conheci, e isso vai ser difícil. Mas eu acho que ele está surpreendendo muita gente. O senhor votou nele? Por acaso, sim. Eu ouvi dizer, Eurico, que você ligou pro Emerson Sheik para convidá-lo para ir pro Vasco. Isso é verdade? Não, você não ouviu dizer. Ah. Na verdade, o que aconteceu com o Emerson Sheik, eu dei uma ligação para o Emerson. Eu perguntei se ele tinha interesse em vir para o Vasco. Tá bem, ele disse que talvez tivesse. Teria. Eu digo, bom, mas isso aí depende de uma condição. De você sentar frente a frente comigo e eu falar olho no olho. Não é condições financeiras. Condições financeiras se trata depois. É de que, como é que são as regras que a gente tem no Vasco. E se você estiver de acordo, e eu entender que você tem essa disposição de cumpri-las, aí você depois parte para se discutir A questão financeira. a questão financeira. Só que eu não tive esse segundo encontro, só tive o primeiro. Só tive esse primeiro contato. Existe mesmo esse teto de 150 mil reais, teto salarial dos jogadores? Não, eu não tenho teto. Não. Eu tenho o teto do meu orçamento. Eu não tenho teto. Eu tenho o teto do meu orçamento. Se eu pudesse, eu acho que o jogador de futebol, ele tem o direito de ganhar valores que são incompatíveis com a realidade brasileira, 90% da. Sim. mas Praticamente. o problema é que tem que ver a outra parte, né? Uma coisa é o jogador ganhar 400, 500, 600, 700, 800, 1 milhão. E outra coisa é quem te paga, se tem condição de te pagar. E aí a coisa vai e entra num ciclo. ciclo. E aí, de repente, já que você está falando nisso, eu vou aproveitar, aparece essa história do negócio de movimento de bom senso. O movimento elitista É o Bom Senso Futebol Clube, né? um movimento elitista que cuida de jogadores privilegiados que ganham numa faixa etária valores que, na verdade, quando eles começam a se manifestar em termos da política, de como deve ser feito isto ou aquilo, é algo que agride, é porque o torcedor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele normalmente não atenta para esse tipo de coisa. Mas o sujeito que ganha, por exemplo, só para te dar um exemplo, o sujeito que ganha 700 mil por mês, o trabalhador brasileiro, ele tem que trabalhar 80 anos Para ganhar um mês. ganhar o que o cara ganha no mês. Isso é altamente E ofensivo. eles ainda negligenciam isso, né, a maioria. E você parte para um movimento desse que resolve, de repente, para protestar sem estar em campo. Eu acho um absurdo. Quer dizer, e porque acha que está jogando muito. Quem ganha um valor desse,
tinha que estar jogando todo dia. Quem ganha um valor desse tinha que fazer no mínimo 5 gols O senhor é a favor por jogo. do contrato por produtividade? Esses contratos que joga tantos jogos, vai aumentando? Isso é que deve ser. Eu acho que é a tendência, né? Existe isso. Ah, não sabia. Não, isso é que deveria ser, mas isso não. Você tem que ver a coisa de uma maneira geral. Sim. O futebol brasileiro tem algumas coisas que precisam ser feitas. Mas a principal é que você tem que começar a discutir uma coisa chamada teto salarial. Isso. Você não pode ter as distorções que você tem. Eu queria saber, nós estamos aqui 4 pessoas. Ah, meu amor, não pergunta de salário não, que eu caio duro aqui agora. Eu vou fazer uma comparação. Ah, tá. Quero fazer a comparação. Eu acho que se somar todos aqui. Você não me humilha não, meu Deus. Com o nosso auditório também não tá dando um décimo. Você não vem me humilhar. Eu estou fazendo uma coisa hipotética. Sim. Claro. Nem quero. Eu quero dizer o seguinte. Vamos aqui. Você ganha 20, ele ganha 20, o outro ganha 20. E eu, Quem dera. Eu sou a única que ganha 20, eles ganham 5 Isso aqui, cada um. Tudo aqui é Lógico. hipotético. Já acertou o meu. E eu ganho 200. Ô, E Eurias. nós quatro trabalhamos aqui numa equipe. É verdade. Você acha que você vai trabalhar para mim? É. Ou vai dizer que eu que tenho que me esforçar mais do que o outro? É. No final, como é que funciona isso? E de repente você da equipe é o que menos faz, aí né? você vai pro futebol, você vai correr para mim, É. eu ganho 10 e o outro ganha 600. É. Ainda vai me esculachar porque eu não tô injusto. correndo? É injusto. E ele, Tem não que corre, correr ele pra corre ele? menos ainda do que o que tá ganhando 10, de repente. Então, Pode correr esse risco, então, né? Inflaciona o mercado, as Maria Chuteiras ficam tudo como é doidas, que é esse atrapalha tipo os de caras, os coisa? caras não jogam direito. Tá errado, Eurico, vamos fazer um movimento pra cair esses salários de 500 mil aí, tudo pra 100 no máximo. Ô, Eurico, o senhor fala muito sobre a Lei Pelé. O senhor é contra ou a favor? Sempre se declarou contra, É a né? pior coisa Desculpa que a aconteceu. ignorância. Explica rapidinho, vai Pelé. explicar pra A você. pior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. A pior coisa. Porque, na verdade, isso todo também fez parte de um movimento. Pelé, vou colocar as coisas como chamam de Lei Pelé. Pelé, Calado. para redigir três artigos daquela lei, Deus me livre. Mas ele era, na verdade, induzido e servindo sem dúvida nenhuma, com o nome que ele tinha. Ele, aliás, já começa por uma coisa, isso é normal nesse país. O Pelé era ministro de esporte, foi nomeado ministro de esporte. E ele tinha empresa que agenciava negócio de jogos e etc. Quer dizer, isso é a mesma coisa que você pegar o cara para dirigir o Banco Central ou para ser o ministro da Fazenda, Dono de um banco. presidente do Bradesco, Sim. entendeu? Ou de outro banco. Aí fica Quer dizer, difícil. é um negócio, isso começa por aí. Mas aproveitava o nome dele. E fez parte de um movimento que dizia que jogador era escravo, que tinha coisa chamada passe, que o jogador era escravo do passe. Mas eu sou do tempo de antes disso, que o jogador, ele quando saía do clube, ele pedia, pelo amor de Deus, para você não dizer que mandou ele embora, que ele estava procurando outro emprego e ele podia dizer, tô jogando no Vasco. Como se fosse a ficha de bons antecedentes eu tô ali, jogando né? no Vasco. Agora, aí eles chamavam de escravo e fizeram uma lei que aboliram o passe. Mas isso, primeiro, gerou um desemprego total. E só beneficiou aqueles que já eram beneficiados, aqueles que recebiam grandes somas. Muito bem. Não satisfeitos, eles atingiram direto a formação do jogador. A base, Eles né? atingiram a base. E aí houve uma mudança. Se antes os clubes eram os feitores, ou capatazes, como vocês queiram chamar, mudou. Passaram a ser os empresários, que passaram a ser os feitores e os capatazes. Então, de repente, você pega garoto de 14 anos, de 15 anos,
que o sujeito vem e diz assim, esse jogador é meu. Esse jogador é meu. Chega a dizer assim, esse jogador é meu. Então aquele jogador só pode ir. E isso tudo trouxe uma desmotivação na formação do atleta. E o jogador, e hoje em dia, a gente sempre teve esse problema de dizer que o jogador vai lá para fora. Claro que o sonho do jogador vai para o mercado que ele vai ganhar mais, isso é outra coisa. Uhum. Mas só que hoje, o que acontece? Ele vai lá para fora. Aí você, não importa o valor com que ele seja vendido, mas ele é vendido, e é aquilo que eu chamo do jogador pizza. Ele é vendido e é fatiado. Cada um tem um percentual do jogador. Várias pessoas são... E o clube clube que ele jogava se contenta em receber 20% se levar. Não leva nada, quase, né? E aí as coisas se inverteram. Resumindo, ó, essa isso. Lei Pelé foi uma cagada, é isso? Total. Eu entendi. Cagada, Lei Pelé, gente. Vou tocar uma música e volto daqui a pouquinho com Daqui a mais pouquinho, Eurico Miranda. com Perguntas de ouvintes. ouvinte, você vai entrar ao vivo aqui. hein? Vambora. É isso, voltando aqui com o Muito De Cara. bom o programa. Estamos subindo uma hashtag muito bacana, não é isso, Léo Dias? É isso aí, gente. Vocês estão nas redes sociais. Por favor, hashtag o Respeito Voltou FM o Dia. Vai lá no Twitter da Antônia, no meu, da rádio. No Tá todo Dedé. mundo... Eurico, essa frase, o respeito voltou, é o quê? Tava uma bagunça antes de você voltar, é isso? Não, isso precisa ser bem explicado. Então vamos lá. O que o respeito voltou, eu quando voltei ao Vasco, eu disse duas coisas. O respeito vai voltar. Interno e externamente. Não adianta você buscar o respeito externo se você não tem o respeito interno, ou seja, dentro da própria instituição. E a verdade, isso dói a muita gente, é que o respeito voltou. O respeito voltou, tanto que eu defino, quando vocês me perguntavam muito, conquista o Vasco, ganhou o campeonato, eles queriam que eu desse explicação, aí eu só disse o seguinte, o respeito voltou, ponto. Porque é uma consequência. O problema de você ganhar o campeonato ou não ganhar, o problema é que o que é o respeito? O que é o respeito? A instituição estava absolutamente desrespeitada, estava absolutamente desmoralizada, pelos que lá estavam e externamente. Então o que aconteceu? A gente primeiro fez o respeito voltar interno. O que é o respeito voltar interno? O respeito voltar interno é no pequeno detalhe. É que hoje você chega no Vasco e encontra um clube limpo. Se antes tinha o clube sujo, limpar o clube é sinal de respeito. Sim. É sinal de respeito. Então você encontra hoje um clube limpo. Eurico, você acha que o pior legado que o Roberto Dinamite deixou foi esse descaso com o Vasco internamente, com a piscina, que teve notícia que não teve água, essas Não, a coisas? piscina estava fechada, né? Você fechou piscina, fechou ginásio. Esse foi o pior legado. Claro, o pior legado. E isso aí, como consequência, isso é questão de respeito interno. E como consequência, o respeito externo, que a instituição passou a ser tratada como uma instituição de segunda classe. Sim. Não é que estivesse na segunda divisão, que isso é outra coisa. O problema é que era como se fosse uma instituição de segunda classe. É. E o Vasco é uma instituição de primeiríssima classe. Porque, primeiro, tem 117 anos de existência. Tem uma história que dificilmente você vai encontrar numa outra instituição uma história como a do Vasco. Sim. Então, se você não se dá ao respeito internamente, muito menos externamente. Se você aceita que dentro do Vasco, por exemplo, dentro do Vasco, você possa ingressar no Vasco sem camisa, de calção. Aí vira baderna. Isso é o desrespeito. Respeito, eu estou citando uma coisinha. Claro. Isso é o desrespeito. Que você que qualquer um possa entrar como se fosse na igreja que tem porta aberta que até o cachorro entra. Não, a coisa tem que ter regra. Quem é que pode, quem é que não pode, estabelecida. Não é discriminação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque o Vasco tem, e isso eu sempre defendi, o Vasco
ele é voltado primeiro para o social. Quem conhece o Vasco, ele é circundado por aquelas que chamam de comunidades carentes. E as comunidades carentes têm que ter acesso ali. E elas dão um respeito ali. Perfeito. E vem um outro que não é da comunidade e vem... E dá uma vacalhada no negócio. E aquilo, ou trata aqueles como se fossem cara de segunda categoria. Coisa que eu não admito. Agora, o respeito é você ter uma escola dentro do clube, é você dar, como a gente dá 5 refeições por dia para mais de 500, como você tem alojamento. Aquilo não tinha alojamento, estava abandonado. Inauguramos alojamento para esses atletas carentes, os que precisam. Sim, claro. Os que precisam. E ali, esse tipo de coisa. E obrigar ao comportamento. Eles têm que ter um comportamento. Tem regras definidas. E isso aí é que eu respeito. Não ter respeito, tá fora. Perfeito. Fora. Beleza. Vamos ao telefone aqui, Léo? Perguntas de ouvintes. Vamos lá. Alô, FM Dia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, qual é seu nome? É Patrícia. Oi, Patrícia, faça a sua pergunta então para Eurico Miranda. Ai, Eurico, eu tô muito emocionada de falar com você, porque eu sou muito, muito, muito sua fã. E assim, eu te amo muito, eu acho que você é a cara do Vasco, dá tudo pela gente. E os meus amigos, eles, quando eu falo que eu te amo, eles, sabe, eles dizem que me odeiam porque eu te amo. Eles ficam pé da vida porque dizem, cara, você não pode gostar do Eurico. Ele prejudica o Vasco e eu não acho isso. Eu acho que com você fica tudo muito, muito melhor no Vasco. Eu te amo muito, sou muito emocionada de falar com você. Muito E eu queria perguntar justamente o seguinte, porque uma grande parcela, eu sou frequentadora assídua dos jogos do Vasco, eu vou a todos, até quando estava na segunda divisão eu ia. E assim, há uns anos, por exemplo, eu tenho 30 anos e quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, já faz bastante tempo, era muito rotineira a torcida gritar, Eurico, vai pra fora do Brasil, e te xingar, né? E fazer uns xingamentos muito duros. Eu queria saber, assim, a sua sensação de ver parte da torcida do Vasco, que é um clube que você sempre se doou tanto, te xingando, quando na verdade deveria te exaltar. O que você acha disso? Primeiro deixa eu te dizer que você não há problema nenhum em você me amar. Isso não é problema nenhum em você me amar, até porque é o tipo do amor que não vai te prejudicar em coisa nenhuma. Agora, em relação a isso, é que você sabe que a mídia constrói, a mídia faz, a mídia pinta, e tem sempre uma situação, tem algo que são muito poucos, para não dizer quase nenhum, que não sendo Vasco, gosta do Vasco. A gente já tem alguns que se dizem Vasco e que não gostam do Vasco. Como é que é isso? Sendo Vasco, não gosta do Vasco? Tem alguns que sendo Vasco não gostam do Vasco. Estranho. Se gostassem do Vasco, não destruíam da maneira, não se aproveitavam do Vasco. E o problema é o seguinte, apesar das pessoas terem memória curta, a minha trajetória no Vasco, só tem um título que eu não ganhei, que eu perdi não sei como. Foi o Mundial, né? Campeonato Mundial. O resto, você vai ver quantos eu ganhei. 3 brasileiros, Libertadores, 8 cariocas, e por aí afora. Rio São Paulo, Mercosul e tantos outros. No período, eu passei depois um período em que, com extrema dificuldade, em termos financeiros, que eu tinha que ajustar o Vasco, que a gente passou por um arroxo terrível, e isso aconteceu naquele episódio, naquele acidente que aconteceu no jogo com o São Caetano, que isso, eu tive uma briga muito forte com a Globo. A gente queria abordar esse assunto, foi do SBT. E isso aí me levou a eles a uma perseguição ao Vasco. Eu passei 1 ano e 6 meses sem nenhuma receita. E depois eu tive que equilibrar o Vasco, o que não permitiu que eu, naqueles anos, eu tivesse os títulos que as pessoas estavam habituadas. Eu digo com a maior tranquilidade que eu habituei mal o torcedor do Vasco.
tipo de coisa a gente tem que pesar e ver. Agora, as pessoas, quer dizer, A paixão, como ela me né, Eurico? perguntou, se você quer saber, sabe como é que eu trato os meus jogadores? Eu digo o seguinte, quando eu começo, eu digo, ó, vocês para mim são os melhores jogadores. Senão, não estavam jogando aqui. Ótimo. Agora eu queria Bom saber. exemplo. São jogadores tá no seu time, que eu estão no posso seu ter, time. que eu posso ter. Então, eles para mim são os melhores. Lógico. Agora, aproveitando essa questão do amor ao Vasco da Gama, eu queria esclarecer a questão do Juninho Pernambucano. Que o pai dele faleceu, ele pediu um minuto de silêncio, o Flamengo concordou, mas parece que o Vasco não havia... Quem é que contou isso? Ele contou isso. Ah, ele contou isso. Ele contou. Ele contou muita história, mas ele é um mentiroso quanto mais. Ele é um mentiroso quanto mais. Não é verdade isso? Não, claro que não é verdade. Isso não é verdade. E se fosse... Mas o que houve? O Flamengo... Pera, calma. Não é por você ouvir dizer ou porque ele contou. Se ele efetivamente... Por que ele foi pedir ao Flamengo e não pediu ao Vasco? Ele não pediu ao Vasco? Claro que não. Se Claro ele que tivesse não. pedido... Eu não teria nenhum problema. Apesar de que não é pelo fato de ter sido o pai do Juninho Pernambucano. Que eu tive grandes figuras do Vasco que faleceram e não tiveram um minuto de silêncio. Que prestaram grande serviço. A história do Juninho... Já que você perguntou nisso, eu vou contar a história do Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, quem trouxe o Juninho pro Vasco fui eu. Não foi ninguém. E ele veio pro Vasco como contrapeso. O Vasco contratou 2 jogadores. Um atacante, que era o Leonardo, que não sei se algum de vocês chegou a conhecer. O Leonardo era um cara, um orelhudo. Jesus, não. Que fazia gol como poucos. E veio o Juninho Pernambucano. O Vasco devolveu, fui eu que trouxe. Devolveu o Leonardo e ficou com o Juninho Pernambucano. Eurico, você devolveu, o Orelhudo fazia gol, você devolveu. Bom, mas ele fazia lá quando estava no Sport Recife. Não fez nenhum no Vasco. Chegou no Vasco. Ah, Orelhudo, você danou-se. Sentiu o peso da camisa e o outro... Aí fala. Aí muito bem. Aí ele fez uma carreira no Vasco, que o Vasco formou grandes times e que ele participou nesses grandes times. Sim. Ele jogou lá do Romário. Ele foi mais que o Romário? Claro que não. Ele jogou ao lado do Edmundo. Ele foi mais que o Edmundo? Claro que não. E eu cito uma série deles. Uma série deles. Foi. Mas tudo bem. Surgiu essa Lei Pelé. Surgiu essa Lei Pelé. Qual foi o primeiro jogador a entrar na justiça para ir jogar no exterior sem o Vasco receber nada? Juninho. Através do advogado e tal. Foi. Você nem sem falar nada com o senhor? Calma, foi assim, calma. Você falar comigo, ele vai à justiça, pô. Recebeu lá a intimação. Ele vai lá à justiça, pedindo a liberação na justiça que conseguiu para poder fazer a negociação dele posterior. Fazendo uma alegação falsa, que o Vasco provou depois que a alegação era falsa. E o Vasco depois, e aí por meu intermédio, o Vasco ingressou com uma ação na FIFA pedindo ressarcimento que aqueles que ganharam no Juninho, ele e outros, e a justiça condenou, e o Juninho não devolveu tudo, mas teve que pagar ao Vasco 2 milhões de dólares. Jesus. Ele teve que pagar ao Vasco 2 milhões de dólares. Mas eles ganharam muito mais. E de lá para cá, ele ficou com esse negócio em cima do Vasco. Se aproveitou e veio com a história de que estava querendo fazer favor ao Vasco, que não sei mais o que, não sei mais o que. Essa é a história do Juninho. Sobre o minuto de silêncio. Sim. Não me consultou, não me solicitou. Se me solicitasse, por acaso, deixa eu deixar bem claro, por acaso, eu não teria nada a opor,
Agora. O pai dele tava tempos no Vasco, né? Tava nada, que é Ele tempo no Vasco, rapaz. Não entendi isso. Que conversa é essa que tava tempo no A Vasco? história tá toda errada. Como é que tava tempo no Ele Vasco? diz que desde 55 ele era sócio do Vasco. Isso aí. Como? Se ele tava lá em Pernambuco, pô. Como é que ele tava no Vasco? Você tá vendo, Léo? há um tratamento. Como que a gente lê, gente, Ele não é? diz também que quando ele chega lá pra comentar os jogos da Globo, não há um tratamento diferenciado por ele ter sido parte da história do Vasco. Primeiro que ele não vai lá. Não. A Globo faz off-tube. Eita! Ou você não viu isso? Ele não vai isso. E ele queria o quê? Que botasse o tapetezinho pra ele? Eu não boto Eurico, tapete qual a pros sua outros. relação com a Globo? Assim, você fala quando eles Falo se normal, chamam pra... mas não boto tapete pra eles passarem. Não. Isso é diferente. Não. Agora, eu quero que você... As coisas se analisam assim. O cara diz que é sócio do Vasco, entrou em 1955. Se isso fosse verdadeiro, com 25 anos, o sócio vira sócio remido. Ele não é sócio, não consta lá como ele sendo sócio. Ele contou uma história que eu li, que iria jogar sinuca no Vasco, vendo o jogo. Eu até agora tô caçando essa mesa de sinuca, pô. Acho que ficou mais chato, Eurico, com o tempo? Tá mais chato Cada por causa vez tá disso? ficando mais chato. Tá, né? Tá ficando mais chato porque tá acabando isso. E quando você fala, quando vocês falaram que ele falou essa história do Fla-Flu, o Vasco nunca teve mídia favorável. E se colocava como o Vasco fosse o cocô do cavalo do bandido. Quer dizer, era a quarta torcida do Rio de Janeiro, que é uma verdade. Eu já provei e já disse para quem quiser saber, o verdadeiro clube popular é o Vasco. Vou falar aqui umas coisinhas para vocês. Eu não gosto de falar isso, hein? Não gosto de falar isso. Não tem clube mais elitista do que o Flamengo. Não tem clube mais elitista do que o Flamengo. Não é nem o Fluminense, nem o Botafogo. Não entendi por quê. Ele é elitista em todos os sentidos. Primeira pergunta. Você conhece o pessoal do Flamengo? Todo? Não. Quem, os dirigentes? Você conhece os dirigentes do Flamengo? Não. Não? Eu parei de Então tem que te acompanhar. apresentar, mas faz uma pesquisa. Vê qual é o negro que você tem na direção do Flamengo. Começa a raciocinar para você se lembrar de algum. Não lembro. Não, nem vai encontrar, porra. Não Mas, tem, mas o Flamengo teve uma presidente, uma mulher. Você acha que isso não... Isso não é ser elitista. Não, mas assim... Porque quem não gosta de mulher é outra coisa. Peraí, calma. Aliás, eu ia falar em outra também tô coisa. bem desligado do futebol. Eu não sirvo muito como parâmetro. Isso aí é outra conversa. Não, mas deixa Eu tô ele falar bem em outra desligado coisa. também, Eurico, não. outra coisa aqui, ó. Tem uma pessoa insistindo aqui pra eu fazer uma pergunta, não me xingue, se tiver que mandar alguém Antônio, tomar mudar o naquele assunto lugar, todo. não sou eu. Não, mas peraí, a pessoa tá enchendo o saco aqui, tem que perguntar. Se for ruim, ele não vai responder. Então, a pergunta é, Eurico, se um castigo viesse pra você, o filho escolheria, você preferiria ter um filho gay ou um filho flamenguista? Eu tô tentando entender essa pergunta até agora, eu tô só passando a pergunta. Por que essa pergunta? É muito ódio do Flamengo, assim? Peraí, deixa eu só explicar uma coisa pra você. Boa pergunta. Isso é uma questão isso é tudo uma questão na formação em relação ao clube. Eu não teria, como não tenho, filho que não seja Vasco, nem neto que não seja Vasco. Até agora, não tenho nenhuma histórico situação que diga que um filho meu é gay. Até agora não vi. Não, mas estamos falando hipoteticamente. Hipoteticamente, tivesse que escolher. Hipoteticamente, dos males o menor, você é flamenguista ou o que pode viado? acontecer. Eu não tenho até agora. Meus netos eu até agora não tenho. Pô, meus filhos são Vasco. Então pronto, já tá livre do agora, castigo. meus filhos são Vasco. Não, eu não castigo. Eu não tenho castigo. Primeiro que eu não acredito nessa porra chamada castigo. A gente é que procura o castigo. Livre-arbítrio. A gente não tem castigo. Vocês me obrigam a falar o que eu não quero. Pode falar. Você veio aqui pra isso, Eurico. Vamos lá, desabar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não tenho, nem nunca tive nada contra gay. Já teve algum jogador gay lá no Vasco? Dá licença, você me deixou concluir? Desculpa, perdão. Ela tá ansiosa, é que mulher tá pergunta muito. Ela tá que tá. Hoje ela tá que tá, contra jogador gay. Eu tenho contra viado. Ué? O viado não é o diferente, é diferente, concordo. O meu discurso tá hoje. Deixa ele falar, Antônio. O meu problema é o seguinte. Gay é uma opção. Isso é uma opção. Viadagem. Viado é o que faz viadagem.
Tá certo. E eu sou contra o viado. E o viado não precisa ser gay pra ser viado. Tá certo, Eurico. Então é isso. Tá certo. Eu puxo aqui uma frase que o senhor plenamente disse. com você. O senhor disse a seguinte frase e quero saber se o senhor confirma isso. Futebol é coisa para homem que mantém distância de outro homem. Por isso eu sou contra homossexual e mulher no futebol. A Marta joga pra cacete, Isso Eurico. eu não sei de onde é que tiraram essa frase. Eu puxei de frase Esta de frase é Eurico mentirosa. Miranda. Essa frase não é verdadeira. Não. De repente ela aumentou com o tempo, foram Eu acrescentando. me manifestei em relação, não é o futebol, é para homem. Eles querem que misturam. Querem fazer Eu- polêmica. Eu me manifestei que futebol não pode ser apitado por viado. Apitado. Apitado por viado. Ah, não? Não, isso eu me manifestei. Viado que apita futebol, ele pode se comprometer. Ah. Então eu sou contra. Entendi. E não pode Aqui na FM o Dia, hoje no De Cara, temos uma presença muito ilustre, né, Léo Dias? Muito ilustre. Aliás, a gente quer que você, ouvinte, faça pergunta, ligue pra rádio, faça pergunta pelo Twitter, pelas redes sociais. Bota a hashtag lá, qual a hashtag? Hashtag o respeito voltou FM o dia. O respeito voltou FM o dia. Tem perguntas gravadas aqui, que a nossa equipe de promoção vai pra rua e grava aí com os ouvintes. Vamos escutar primeiro aqui, Eurico. Ô, seu Eurico, tá falando aqui é o Luizão do Engenho de Dentro. Teve um episódio em 97 que você saiu correndo do jogo do Maracanã e foi assaltado na porta de casa, é isso mesmo? Você não andava com segurança? Como é que é isso? Sai correndo do jogo embaixo do braço mesmo? Que bagunça, hein? Correndo com o jogo embaixo do braço? Que Meu correndo. camarada, deixa eu dizer pra você. Isso é uma grande babaquice. Teve esse episódio, Eurico? Isso é uma grande babaquice. Sabe o que é babaquice? Como é que eu vou sair correndo? Primeiro, deixa eu dizer pra você, você que é o Luizão do Livro de Dentro, Engenho de dentro. Luizão. Engenho de Dentro, dizer o seguinte, eu nunca saí correndo de lugar nenhum. Muito bom. Essa é a primeira. Nunca saí correndo de lugar nenhum. Correndo da Primeiro que polícia, eu não tenho que correr porque o marido tá chegando e eu tô com alguém que é adversário. Eu não tô fazendo coisas irregulares, não preciso sair correndo. E nunca saí correndo. Agora, ando com segurança para que uns babacas como você não façam esse tipo de pergunta, que isso é uma pergunta babaca. Você acha que eu poderia sair correndo para ser assaltado de uma renda? Tá de sacanagem comigo. Quem lida com milhões vai se preocupar com tostões, rapaz? Muito Perfeito. bom. Tem mais pergunta aqui da rua. Vamos pra próxima? Vambora, vamos pra Depois próxima. da pergunta eu quero pedir um negócio Vamos lá. pra Eurico. Oi, seu Eurico. Aqui é o Rodrigo da Vila da Penha. Me tira uma dúvida. Na época do acidente do Edmundo, rolava um boato que o Edmundo não foi preso porque o senhor mexeu uns pauzinhos para o processo não andar. É verdade? O senhor acha que o Edmundo é ingrato por isso? Não rolou boato. O Edmundo foi preso. O Edmundo foi condenado a 4 anos e 6 meses em regime fechado. E estava preso na Polinter. Isso. E eu consegui, em Brasília, no STF, que é o Tribunal de Justiça, Isso. Superior Tribunal de Justiça, um habeas corpus que tirou o Edmundo da prisão e ele não voltou, ficou em cima com esse negócio até hoje. Só isso. Mas nada. Não teve Porque influência sua, Eurico? Porque você é um cara muito eu conceituado. acabei de dizer que eu consegui, eu fui. com a moral ali, Mas né? olha só, vamos comparar Eu a que fui situação pedir o habeas corpus. do Edmundo naquela época com a situação do Bernardo. O Edmundo foi um caso extra-campo. Mas ali o senhor agiu Mas a ali favor. eu não fui defender só o Edmundo. Aham. Ali eu fui defender e tô até hoje respondendo processos e tal. Porque eu disse que eu achei que foi um negócio que foi feito em relação ao Edmundo, que deram uma condenação para regime fechado, que se ela fosse inferior a 4 anos não seria regime fechado, mas deram. Eu me insurgi contra isso, não concordei, mas o Edmundo era patrimônio do Vasco. Eu fiz muito mais em defesa do patrimônio. Se o Edmundo reconheceu depois, ou não reconheceu, eu acabei de dizer aqui que eu não faço as minhas coisas buscando reconhecimento. Você não reconhece. O Edmundo veio aqui, ele falou agora, o que ele falou em relação ao Eurico? Ele gosta Ele demais gosta do disso, Eurico. né? Ele É. gosta. Tá bom, eu não desgosto dele não. É. Só tô dizendo que
É porque ficou estranho, Eurico, que dizem que ele apoiou o outro candidato, né? É isso que ficou o direito meio... dele. O direito dele. Ele achou que o outro era melhor. O outro era melhor. E, na verdade, vou usar aqui um termo que eu não queria usar. Ai, use. Ele apoiou aqueles que gostariam de continuar fudendo o Vasco. Perfeito. Entendi. Pra falar. Aí Depois nessas tu horas a corta gente isso. fica triste quando a gente Beleza, lembra. estamos ao vivo, não tem Não tem como. Tudo ao vivo, Eurico, do jeito que você Pode gosta. falar. Eurico, deixa eu falar, ó, tem três seguranças aqui dentro, lá na porta tem mais 10. Você Não, que 10, me presta um Antônia, aqui, Eurico. Antônia. Não viaja, Antônio. Olha que 10 peraí, seguranças, Eurico, Antônia. me presta aquele grandole pra ir na rua com ele, pra dar uma ostentada. Olha o tamanho. Você empresta uma vez que eu for assim pra balada? Eu só. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já disse que isso é um problema teu. Isso não é um problema meu. Olha, Um só. eu não agencio, hein? Eurico, muita gente entrando nas redes sociais e perguntando se você garante que o Vasco não vá pra segunda divisão. A pergunta número 1 aqui, eu abri aqui o meu Insta. Isso eu já disse 300 mil vezes. Não vai. O Vasco, Meu pai, inclusive, me perguntou que é sócio. Se eu estivesse no Vasco, o Vasco não cairia pra segunda divisão. E esse ano, sem chance. Eu tô no Vasco? Tá. Perfeito. Então pronto. Tá bom. Não é Olha pode. cá, o Eu Lucas- nem falo sobre isso. Lucas José, @LucasJosé94. Ele faz a seguinte pergunta. Pergunta pro Eurico qual é a forma de remuneração dele, porque pra ser presidente do Vasco não tem salário. Quer saber como é que eu ganho dinheiro? É, exatamente. Trabalha sem ganhar dinheiro. Difícil eu contar essa minha história de como é que eu ganho dinheiro. Eu faço alguma mágica. Eu só quero dizer que eu tenho 71 anos de idade. Tenho mais de 50 anos de trabalho. E eu devo ter algum. Perfeito. Eurico, olha só, tanta dedicação ao Vasco. Você não é muito ausente em casa? A dona Silvia não reclama dessa dedicação? Eu quando fiz Como é a que- comparação aqui, que as coisas que na vida tem a coisa que se compara, que é o problema da família, claro que eu tive que dar muita sorte. É evidente. De achar uma companheira compreensiva. E que o torcedor do Vasco. Eurico, desculpa, mas você ficava chateado? Você ficava ressentido? Não, com a meu amor, torcida? vou te explicar. Eu tem sempre as coisas que compensam a gente na vida, né? A vida não pode ser sempre o mar de rosas. Eu tive esse tipo de coisa, tive perseguição política, tive campanhas difamatórias, tive esse negócio todo. Mas olha, eu tenho uma família, eu sou casado com a mesma mulher, hein? Não é casado. Antônia Fontinelli não acredita muito nisso. Eu sou Eurico. casado. Eu acredito. Eu sou casado com a mesma mulher, vai fazer 50 anos. Dona Silvia? Dona Silvia? Eu tenho 4 filhos e tenho 8 netos. O que eu posso reclamar da vida? O que isso compensa? Quer dizer, claro que você sente aquela história de dizer que tem gratidão, que é falta de reconhecimento, mas eu aprendi na minha vida o seguinte: não faça nada na sua vida visando o reconhecimento. Se o reconhecimento vier, Sim, é lucro. melhor. É. Mas se o reconhecimento não vier, você Não pelo gera menos expectativa. tem a tua consciência tranquila de que você fez o melhor. Tanto que se você me perguntasse se você faria novamente tudo o que você fez na vida, com certeza eu faria. Tá? Eurico, Se tivesse uma divergência de opinião de novo, alguma chateação com a Globo, você botaria de novo a galera vestida com a camisa da Record? Talvez eu fizesse outra coisa. O quê? Você faria, Conta, né? Eurico. Não, Eurico, conta! isso são inspirações. Quero ver. Eurico, só pegando o gancho no que ela falou, eu tenho muitos amigos vascaínos, todos nós temos, e eu lembro da sua saída do Vasco, foi até conturbada, como você mesmo disse, e eu vi muita gente que literalmente te xingava na rede social, que eu ia no jogo, o Eurico é isso, é aquilo, e nessa eleição do Vasco, que você teve o dobro do segundo, essas pessoas que eu converso estão te exaltando. Aí eu falei assim, pô, mas você não odiava há tempos atrás? Como foi pra você ver essa girada? Porque muita gente que tava naquele final criticando, agora você virou o salvador da pátria, né? O futebol tem isso. Eu não gostaria de falar sobre isso, mas vou falar. Na verdade, todo mundo diz que me tiraram do Vasco. Não, ninguém me tirou do Vasco. Eu saí do Vasco.
eu tive um problema sério de doença, sério, que eu precisava me tratar e eu tinha que sair. Eu saí, me tratei, tô tranquilo. O senhor deu uma sumida, né? Ficou um tempo tô né? Tranquilo. Eu tive um problema sério que eu precisava me tratar. Agora voltou com força total. Isso aí. O Vasco foi para uma... Agora vamos voltar. Por que eu voltei? Eu voltei para o Vasco por absoluta... Eles podem achar que é presunção, seja lá o que for. Eu voltei para o Vasco por absoluta necessidade que o Vasco tinha que eu voltasse. Eu voltei por isso, não voltei por outra razão. Porque para mim era muito mais fácil eu ficar cuidando, indo pescar, ou cuidando dos meus netos. Voltou aliás, porque é sua paixão. A minha alegria. Eu voltei porque eles estavam levando o Vasco para uma situação de desmoralização. Vexatória, né? Terrível. E quando eu voltei, e que teve essa situação, eu encontrei o Vasco uma terra arrasada. O que eles fizeram com o Vasco foi criminoso. O que eles fizeram com o Vasco, isso, a coisa vai aparecendo aos poucos, mas o que eles fizeram com o Vasco foi criminoso. Qual é o seu melhor jogador hoje no Vasco, assim? Qual é o cara que você fala desse não abro mão jamais? Mas vem cá, Antônia, deixa eu falar uma coisa pra você. É que eu não entendo nada, Não, viu? deixa eu te explicar. Pela pergunta, percebe-se. O problema, lógico. o problema Ué, tem um cara foda do time, não tem? Tem. A pergunta é de despautério que eu acabei de Deixa eu te fazer? explicar. O problema, o Vasco pode ser para alguns, mas o Vasco não é um time de futebol. O Vasco é uma instituição que transcende ao time de futebol. É muito mais que um time de futebol. O time de futebol é um carro-chefe do Vasco. De toda a engrenagem, né? Da instituição. Mas o Vasco não é simplesmente um time de futebol. O Vasco não é Vasco Futebol Clube. Não. O Vasco é bem diferente disso. O Vasco tem uma história, e por isso vocês precisam saber, o Vasco tem uma história que quando o Vasco começou no futebol, que começou depois dos outros, ele começou introduzindo operários e negros, e os outros clubes, que se dizem populares, mandaram para o Vasco que o Vasco tinha obrigação de mandar aqueles atletas que jogaram no Vasco, mandar embora, que eles não estavam à altura de conviver com os outros. Tipo Fluminense, Flamengo, Botafogo, América, etc. Que eram os clubes. E o Vasco simplesmente não concordou. E não quis ficar com aqueles jogadores. E foi obrigado a sair da liga para continuar. Depois, para o Vasco voltar, eles impuseram que o Vasco tinha que ter um estádio. E o Vasco construiu o maior estádio da América do Sul. Fruto de quê? Dos seus apaixonados, dos seus caras, sem nenhum subsídio. Então, não teve ajuda do Lula, não, né? Que Lula, pô, isso é coisa que tem, qual todos os outros receberam. Cada palmo de terreno, Corinthians, não, cada gente? palmo de terreno do Vasco foi adquirido. Nada aquilo foi doado ou teve qualquer tipo de subsídio. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. Sim. Esse tipo de filhos entenderam, meus filhos suportaram, a minha mulher suportou. Então, a gente é... Mas, ó, tá tudo aí bem criado. Quem os Tá, conhece... mas peraí, a pergunta do cara é, não ganha dinheiro pra ser presidente de um clube? Como não ganha, Você acha gente? justo isso? Trabalha sem ganhar dinheiro, não existe isso. Eu até acho que no Vasco, estatutariamente, o dirigente não é remunerado. Não. Não. Eurico, o Cláudio está perguntando aqui, o ouvinte, se você é contra... Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você que é chegado a essas coisas. Você já me viu em alguma balada? Não, nunca vi. Você já me viu em alguma festa? Não. E olha que eu rodo muitas festas. Já me viu em alguma festa? Não, senhor. Então, cada um vive como pode. Perfeito. Eurico, você é contra ou a favor do campeonato de pontos corridos? O que é isso, gente? Pontos corridos, Antônio, é aquele que o time joga, quem tem mais ponto leva. E não tem aquela final, oitava de final, Entendi, quarta, semi. entendi. Então é menos emocionante, alguns dizem. entendi. Ilustrando. Desde o início, isso tem uma explicação. O Campeonato Brasileiro, na verdade, ele é uma longa procissão. São 38 rodadas. E o que acontece? O que acontece é que o campeonato de ponto corrido, de repente, você tem um clube de massa e ele
já não tem mais a possibilidade de ser campeão. A sua torcida se desinteressa. Isso. Como a gente tem no Brasil, em 20 que disputam, pelo menos 12, a torcida de 12, entra no campeonato com a pretensão do seu ser campeão. E ela tem, se você faz uma modalidade de disputa em que a possibilidade de você disputar o campeonato, ela ainda é mais na frente, te estimula muito mais. Vamos supor, você vai fazer um mata-mata depois, entre os 8 primeiros. Pô, até você, o interesse do torcedor é que você pode chegar entre os 8 e continua o interesse. Essa é uma fórmula interessantíssima, por exemplo, para a televisão, que é aquela que atrairia mais, sem dúvida nenhuma. Você prefere? Eu prefiro, sinceramente eu prefiro. Eurico, ali na internet estava pesquisando, não sei se é verdade, a gente lê muita coisa. Dizem que antes dessa tecnologia, antes da planilha de Excel, você sabe fazer tabela de campeonato? É verdade isso? Fala que você faz isso como ninguém. É verdade ou é aquelas mentiras igual do pernambucano? Ah, sempre fiz. Agora, no papel ali, bonito. No papel. Agora eu tenho uma curiosidade, porque uma vez eu mandei um cara fazer, que disse que conhecia, mandei ele fazer uma tabela, ele não passou da segunda rodada. Eu tenho uma curiosidade, o senhor falou sobre que faz as coisas sem esperar nada em troca, sem esperar uma consideração. O senhor acha que a torcida do Fluminense tem consideração pelo senhor, pelo que o senhor fez pelo clube quando subiu da Série C pra Série A, o clube? É o famoso tapetão, né? Não teve essa história? Eu não fiz para que ela reconhecesse nada. Mas existe uma dívida deles para com o senhor? Comigo não. Não? Não, eu fiz porque achei que devia fazer, porque era interessante. Mas eu não fiz só com ele, não. Eu sei. Eu trouxe o Grêmio. Sim, o Bahia. Eu trouxe o Bahia. Então, na verdade, eu achei porque eram equipes que era muito melhor. Se fosse o Flamengo, o senhor teria feito isso? Eu ia pensar 2 vezes. Mas faria. Você está negociando com algum jogador agora? Não. Não? Se eu tivesse negociando, eu já tinha trazido. É? Meus negócios são muito rápidos. É vapt-vupt. O povo aqui argumentando pedindo para perguntar sobre o Ronaldinho Gaúcho, por que teve esse interesse? 0, 0, 0, 0, Por quê? 0. Por quê? Porque não tem a menor Ele é caro ou não vale a pena? Não se encaixa. Não é porque ele não seja um grande jogador, não é porque ele seja um cara que podia fazer marketing, etc. Mas não se encaixa no padrão que eu tenho hoje atualmente no Vasco. Só isso, eu não posso. Eu gostaria muito de sair daqui e estar com uma Maserati aqui na porta, para ir na Maserati. Eu não tô. Como é que é a situação financeira hoje do Vasco, senhor Eurico? Aquilo é terra arrasada. O clube recuperando aquilo. O clube tem dívidas, Eurico? Tá com dívidas? Dizem eles, aumentaram a dívida que eu deixei. Dizer que eu deixei uma dívida de 200 milhões. Sim. Eles me entregaram devendo 700. O que você acha? Então negociadas, porque tem que negociar. Já tá pelo menos tudo negociado, assim, ajustado, as coisas negociado estão... aonde? Negociado não, eles criaram dívidas. Eles fizeram o seguinte. A eleição era para ter sido realizada em agosto. Ela só foi realizada em novembro. Nesse período, eles fizeram N confissões de dívida, criaram confissões de dívida, aumentando as dívidas terrivelmente. Não satisfeitos em não pagar, geraram, o pessoal, você pergunta, como é que você chega no Vasco, por exemplo, e você encontra aquele time para jogar, vindo da segunda divisão, com 3 meses de salário atrasado. 3. Primeira coisa que eu tive que fazer quando cheguei lá, que eu obrigatoriamente tinha que tirar umas certidões negativas, tive que gastar 14 milhões. De certidões negativas? Para poder pagar aquilo que eles não pagaram. É só botar ordem na casa ali, né? Eles não pagaram para poder tirar certidões. Isso começou por aí. E agora estou enfrentando aquela situação. O cara passava de 3 meses sem receber. Hoje o Vasco, hoje é dia. Amanhã, por exemplo, é dia que eu tenho que pagar. Dia 10 eu pago a todo mundo. Eurico, e pro torcedor do Vasco que tá escutando a gente assim, o que você falou, tá devastado. Qual a previsão de
você gerindo ali a previsão de melhora que você acha que as coisas vão... Tá encaixando ainda, né? Tá tudo se encaixando. Comigo vai melhorar. Se eu encontrei aquilo ali, quando você começou, você que é um flamenguista, deixa eu te falar. Você é flamenguista, Dedé? Só, mas não tenho torcido muito mais, não. Hoje em dia o jogador tá muito instagramizado. Hoje em dia o jogador tá muito instagramizado. Eu não gosto de Instagram com jogador de futebol. Cara, a última vez que eu me lembro, acho que era flamenguista também. Então eu vou dizer pra Eu tô no MMA agora. Você acompanha futebol. Quando começou o Campeonato Carioca, qual era a previsão? O Vasco era o quê? Não era a quarta força? Era. Não era? Era. Quem foi o campeão? Vasco. Então, porra, não mudou? Não mudou nada? Não aconteceu nada? As coisas já estão melhorando. Que porra de memória curta que o pessoal tem, cara. Não dá pra eu entender. Não, eu digo o pessoal assim, tem uma memória curta do cacete. Mas torcida de Por exemplo, torcedor tem memória curta. O cara tem memória curta. Parece que não foi feito nada. Não, foi Parece feito. que não aconteceu nada. Mas eu tô falando assim, a nível... Ganhou o Carioca, agora estamos no Brasileiro. Tá bom, espera. Eu digo assim... Espera, aguarda instruções do local. Instruções do local, respeito voltou, eu não fui pedir a ninguém para me instruísse o que é que eu deveria fazer. Só aconteceu e o resultado. Eles querem saber como. Vão morrer secos, que não vão saber como as coisas acontecem. Eurico, é bom, pô. Pegando Eles esse querem saber gancho. como é que Gente, eu mas pago, é muito como eu pago amor. atrasado. Eu li... É muito amor. Assumir um negócio desse com uma dívida de 700 milhões. Eu li, pelo Eurico, amor de que Deus. você tinha um projeto, antes de você sair, pronto para ampliação de São Januário. Vai investir também ali, né? Vai acontecer. Mas tem que ser uma coisa de cada... Teve um que escreveu outro dia, você prometeu isso e tem 6 meses você não fez nada. Não fez o quê, pô? Gente. Primeira coisa que eu tive que fazer foi chegar no Vasco e tirar 24 caminhões de lixo. Lá de Absurdo, dentro. né? Pô, cuidar de uma piscina que estava vazia, cuidar do ginásio que estava vazio, que estava sem condições, e chegar lá hoje você... Como eu te disse, primeira coisa, limpar o Vasco. Arrumar a casa. Vai, isso, de volta aqui o De Cara com quem, Antônia Fontinelli? Eurico Miranda! O programa tá sensacional. Eurico, gente. tem muita gente também me perguntando aqui sobre esse lance que tá rolando aí com o Fluminense, né? No mando de campo, que o Vasco ele sempre joga no lado direito, não é isso? E aí parece que rolou uma entrevista e estão falando que o Fluminense, por ser dono do mando, vai querer jogar no lado que é o do Vasco. É isso mesmo? Tem isso? Meu camarada, é o seguinte. Aqui, aliás, brasileiro, em matéria de história, é uma negação. O problema é o seguinte, você não era nascido. Em 1950, se inaugurou o Maracanã. Perfeito. E o Vasco foi campeão daquele ano. Campeão do Maracanã. Primeiro campeão do Maracanã. 1950. E aí, chegou lá, o direito de conquista. Escolheu um lado. E o Vasco escolheu aquele lado. Por 2 razões. A primeira, porque era o lado da sombra. A segunda, porque quem conheceu o Maracanã, ali tinha um túnel, o túnel ficava ali e o bandeirinha corria daquele lado. E aqui, e como se fazia muito antigamente, era uma forma de pressão em cima do bandeirinha. O Flamengo ficou com o outro lado. O Fluminense ficou do lado do Flamengo. Quando jogava com o Flamengo, ele passava para o lado que era do Vasco. O Botafogo ficou do lado do Vasco. Quando jogava por Vasco, passava para o lado do Flamengo. Essa história se repetiu durante todos esses anos. Aí vieram um negócio que criaram o negócio desse consórcio Maracanã. Isso. Como se o consórcio Maracanã tivesse modificado o Maracanã. Aquele é o Maracanã. Que, aliás, não é nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. O Maracanã é um bem público. Aquilo é um bem público. Que teve uma licitação. E um dos itens da licitação, claro, é que os 4 grandes clubes tinham que ter tratamento igualitário. Tudo bem, eles fizeram lá o contrato com o Fluminense, fizeram o contrato lá com o Flamengo, da maneira como eles jogariam lá. O Vasco
não precisava participar daquilo, porque até o Vasco tem estádio. Tudo bem. Agora, botar no contrato, como eles vieram alegar, que o Fluminense botou no contrato que o lugar dele passava a ser o lugar que era do Vasco. Isso é o absurdo dos absurdos. E a única coisa que acontece, eu não tenho nada contra o Fluminense, tenha feito lá o contrato dele, só que tem que respeitar um negócio. Respeito a esse tipo de coisa. Respeito. As pessoas entendem muito pouco o que é respeito. Respeito é que você saiu. Foi gerado na barriga de uma mãe. Foi feito por alguém. Essas coisas tem que ter respeito. E se não quiser sair, Eurico, lá peitar? Escuta, tem que ter respeito. E não respeitam. Eu só deixei uma posição muito clara, que eu só jogo no Maracanã se o direito da torcida do Vasco for respeitado. Que é que ela tem que ficar naquele lado. Ponto. O resto... Tá vendo? Foi puxar eles lá da terceirona. Agora estão te boicotando. Agora estão... Tá vendo só? Mas eu tô Jogou, tirou da areia movediça com a corda lá do Indiana Jones. Aí agora, cara. Mas minha mãe falou uma coisa. Só te ferra quem você já ajudou. Do contrário, não te ferra. Minha mãe, minha sábia nordestina, foi jogar o colete salva-vidas, Eurico? Agora aí, ó. Deixa eu falar. No início, digamos, do século passado, a grande rivalidade no futebol carioca era o Fla-Flu, né? Mas é graças a você e às suas declarações polêmicas, instigando a torcida do Flamengo, o grande clássico do Campeonato Carioca tornou-se Vasco e Flamengo. Você percebe essa importância das suas declarações? E só acrescentando o Léo Dias, eu li uma entrevista sua, Eurico, também, nessa mesma pergunta dele, que você diz que o futebol não pode ser muito paz e amor, né? Como querem botar 100% paz e amor, tem que ter um... Exatamente a maior nesse merda lance que existe no futebol é uma coisa chamada fair play. Isso é a maior merda que existe no futebol. Porque eu vou explicar uma coisa pra você. Futebol é uma guerra. É uma guerra. Eu desafio. Até numa pelada. Na pelada é uma guerra. Você entra pra ganhar, pô. Você entra pra ganhar. Aliás, na pelada o povo mais briga que joga. Então não pode chegar e ter essas babaquices que é esse troço de não sei o que, pra lá, pra cá, e não sei mais o que não pode, bota a bola pra fora, Porra, eu nunca vi esse tipo de coisa. E tenho que devolver. Devolver por quê, porra? Porque é fair play? É. E já habituou hoje todo mundo, que todo mundo acha que tem que ser isso. Aí o que é que isso ocasiona? Ocasiona que o cara finge que tá contundido, se joga no chão, aí o outro bota pra lá, e aí fica por isso mesmo. Quer dizer, esse tipo de coisa, uma coisa é você parar, por exemplo, um jogo, e que o juiz tem o direito de parar, se ele sentir que o cara tá contundido. Isso. Então, contundiu, tá lá, para, volta, aí tá bom. Dá ali bola ao chão, continua o jogo. Porra, não tem que aquela história, bota a bola pra fora pra depois devolver pro outro. Que história é essa? O futebol você... Contrataria o Richarlison, não? Gosto. Se ele já tivesse no futebol? Por quê? Você tá dizendo que ele é gay? Não, porque todo mundo diz que ele é gay. Eu não sei. Boa, Eurico. Tivesse essa dúvida? Eu não sei. Ele jogou a bola pra ela, é esperto. Ele jogou a bola pra mim. Todo mundo diz, ouvintes. eu não sei de nada, nem conheço. Olha, Ouvintes, por vai favor. ligando aí, olha, 2509-9030, vai falar com o Eurico Miranda ao vivo aqui na FM o Dia, sua chance, você que curte o Vasco. Ou aliás, você... estamos nos últimos momentos de Eurico Miranda aqui, então vamos aproveitar essa oportunidade. Eu queria confirmar outra frase que o senhor teria dito sobre quando o senhor era deputado. Sempre digo lá em Brasília que não sou representante do povo, sou representante do Vasco. Que isso, Eurico? Primeiro dia, eu fui pra tribuna e disse isso. Quem me elegeu... Quer político mais sincero do que Quem isso? me elegeu... Foi o Vasco. Quem me elegeu foram os vascaínos. Então eu disse que era representante do Vasco. Mas foi nesse contexto. Agora, se o problema diz que isso aí é contra a ética, isso é problema deles, não é meu, porra. Arrasa, né? Perfeito, vamos ao telefone. Vamos ao telefone, vai lá. Alô, FM o Dia. De cara, quem fala? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Michel. Sim. Sou flamenguista, admiro muito o Eurico Miranda como presidente do Vasco. Tiro o chapéu pra ele. Muito bem. Então eu queria te perguntar uma coisa. Você um dia teria coragem de ser presidente do Flamengo, tirar o Flamengo desse fundo do poço? Eita! Meu amigo, esse é um problema. A gente tem pessoas que nascem
com alguma coisa que não tem como você... Eu sou um sujeito que sou... Eu falo contigo que você é flamenguista, falo com diversos flamenguistas, mas eu sou daqueles que acham que o Vasco não vive sem o Flamengo e o Flamengo não vive sem o Vasco. Então eu entendo que tem que ter sempre um negócio contra. Quando a gente bota aquela bola para rolar, é guerra, amigo. Quando essa bola bota para rolar, é guerra definida. Não tem esse negócio de chegar e botar, por exemplo, aquilo que aconteceu no Vasco, o Roberto Dinamite sentado do lado do Márcio Braga, isso não vai acontecer nunca. Eu vou morrer e não vai acontecer. Eu sentar num jogo de futebol que eu quero ganhar do Flamengo, sentado do lado do presidente do Flamengo, não há hipótese. Então, outro dia teve, só aproveitando, outro dia teve um cara, pessoal que não gosta de mim, lá da ESPN e tal, me disse que eu estava abandonado, porque eu estava lá no meu camarote, que é o camarote presidencial, e comemorei o gol do Vasco com os meus netos. E ele disse que eu estava abandonado. Quer dizer, eles são os grandes babacas, porque no meu camarote entra quem eu quero. Ficou querendo criar, né? Não, eles entram quem eu quero, como se eu tivesse abandonado. As pessoas, se eu deixasse, o camarote não tinha espaço para mais ninguém. Só que eu prefiro ver um jogo do Vasco com os meus netos. Perfeito. E eu fico muito mais satisfeito. Certíssimo. Mas só para ser objetivo na tua pergunta, isso eu acho que nem na outra encarnação pode acontecer. Ouviu, meu muita querido? raiva. Girias bombando. Vamos aqui, mais Eurico. Vamos lá. Alô, FM Dia de cara, quem fala? Oi. Oi. Quem fala? Noite. Boa É o noite. Leandro de Nilópolis. Pergunta para Eurico, Leandro. Eurico, boa noite. Fala, Sou Leandro. Leandro de Nilópolis, vascaíno nato. Eurico, se você valoriza tanto a base, por que tu não fala pro Dorival botar os moleques pra jogar? Matheus Índio, Renato Kaiser, Mosquito. Presta atenção, Leandro. Tudo no seu tempo. Tudo na sua hora. Não pode queimar as coisas. As nossas joias lá, as nossas joias que nós temos, e que tem outras até melhor do que você falou. Tem um Evander. Tá de olho na base, né, Eurico? Não, isso está muito bem acompanhado, mas na sua hora. Não vamos queimar esse garoto. Perfeito, respondido. Mais um, Antônia. FM Dia de cara, boa noite. Quem fala? Júnior, é o Júnior. Fala, Júnior. De onde? Eu queria Júnior de Rocha Miranda. Fala, meu amor. Eu queria perguntar ao Eurico aí, com esse escândalo todo da FIFA, se ele não fica com medo de algo acontecer contra ele, que eu lembro uma vez foi Vasco e Olaria em São Januário. O Vasco estava perdendo, ele desceu do camarote, abriu o portão, o juiz deu até 52 minutos. Teve uma época, teve um outro jogo que eu lembro também, Botafogo e Vasco, a renda sumiu. Eu queria saber se ele não fica assim, meio com medo e tudo mais, desses escândalos todos da FIFA, de alguém tentar investigar ele. Eu tô preocupado pra cacete. Tô muito preocupado, porque se você não sabe, deixa eu te informar, tu deve ser um flamenguista de merda, e eu vou te dizer, o meu problema é o seguinte: eu fui investigado e chacoalhado de cima para baixo, pelos lados, e nada contra mim foi encontrado. Saiu hoje que o Zico tá se candidatando. Eu até vi na internet até alguns vídeos seus. Acho que você, pelo que eu vi, você tem uma relação muito respeitosa com o Zico. Sim. O que você acha dessa candidatura do Zico para a presidência da FIFA? Eu acho que é um direito dele, mas você acha que é capacitado? Não. Isso aí já é uma avaliação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que alguém, para se candidatar à FIFA, primeiro de tudo, tem todo um requisito que é necessário ser indicado por um número de filiados para apresentar a candidatura. E o cara pode ter... Nós tivemos agora um exemplo do jogador, daquele jogador português, o Luiz Figo, que foi candidato, que é o direito que ele tem, mas só que ele chegou e procurou reunir os apoios que ele necessitava ter e não conseguiu. Agora, rigorosamente,
eu especificamente contra o Zico, eu não tenho nada, porque o Zico, de uma certa forma, não na sua totalidade, ele já esteve do outro lado do balcão. Eu critico muito aqueles que só estiveram de um lado do balcão. E ele é um cara que foi muito bom lá daquele lado do balcão, que é o balcão da prática. E do lado de cá, já teve uma experiência que ele teve ligação com o futebol japonês. Mas uma coisa é verdade. Ele teve experiência em matéria de administração aqui, já foi secretário nacional de esporte, já teve experiência. Então eu acho que ele já tem alguma vivência. Mas eu acho temerário ele ir para a FIFA. Eu queria puxar outra frase que o senhor teria dito, queria confirmar se o senhor disse de fato ou não. Não sei se tem maior prazer numa relação sexual ou se quando ganhamos do Flamengo. Verdadeira. Tá, e aí? Não descobriu ainda qual é a... Você tá na dúvida, a frase tá na dúvida, agora você tem certeza? Agora, mais do que nunca, eu tenho certeza. Vascão. Se fosse em outra época e com outra idade, aí seria eu ficava no talvez. Não, ficaria no talvez. Talvez, agora é gol mesmo. Agora com certeza. Ô Eurico, a gente tá falando de rivalidade, eu tava... Outro dia eu contei o André Sanches, na época que ele era presidente do Corinthians, numa roda de amigos em comum, e aí surgiu só uma vez conversando de futebol, mas episódios assim esporádicos, e ele falou que o que ele adorava, porque ele gosta muito do Rio, né? Ele adorava nesse lance de rivalidade, que ele falou, Eurico, além dessa rivalidade Vasco e Flamengo, o que ele faz de melhor é ir nos programas lá de São Paulo, do Milton Neves, e falar do Rio Tietê, sacanear os paulistas. Tu nunca mais foi nesses programas lá de São Paulo, né? Não te chamam mais, Eurico? Não, chamar até chamam, mas também não estou muito disposto aí. Eu vou te dizer por que razão. Esse problema, ele citou aquela história aqui do Fla-Flu no Rio, porque eu sempre estimulei para ter a rivalidade entre Vasco e Flamengo, etc. Eu, quando comecei, tinha uma rivalidade enorme entre Rio e São Paulo. Isso. Rio e São Paulo. E eu, claro, sou do Rio, o Vasco é do Rio, e eu tinha que... E aí, eles dão rolando e eu vou aproveitando. Agora, eu deixo de ir a programa, por exemplo, há muito tempo eu não venho uns programas. Eu vim aqui. Por quê? Eu vim aqui aberto, cara, pra ouvir, perguntar o que vocês quiserem. Claro, tudo liberado. Mas só que eu tô ao vivo. Sou ao vivo. Esses caras querem que eu participe do programa, que eles vão chegar a editar. Tá certo. Essa televisão que fala mal de mim, essa tal dessa ESPN, queria que eu fosse daquele tal de Bola da Vez. Tá bom, eu vou, se for ao vivo. Tá certo. Aí, e fui. Os caras que falavam, nenhum compareceu. Juca Kfouri. Eles não foram pro debate, né? Não, porra. Pode me perguntar o que quiser, mas vai ouvir. Vai ouvir. Eu vou, me pergunta o que quiser, mas vai ouvir a minha resposta. Por falar em jornalistas, eu tenho informação que alguns jornalistas ainda são proibidos de entrar no Vasco. Eu queria que o senhor confirmasse esses nomes, se são proibidos ou não de entrar no Vasco. Márcio Guedes, o colunista Fernando Calazans, Renato Maurício Prado e Juca Kfouri. Eles podem entrar no São Januário? Correm risco. Se quiser ir, pode ir, né, Eurico? Não tem proibição nenhuma. Agora é por sua conta e risco. Tem mais alguma ligação, Dedé, pra gente só pra finalizar? Pode ir ligando, liga aí. Infelizmente o Eurico tá indo embora. Eu queria só falar o seguinte, numa era que nós vivemos do politicamente correto imperando, isso, exatamente. É tão raro, eu posso até não concordar com o que o senhor tá dizendo, mas eu tenho que parar pra ouvi-lo e respeitar a sua declaração. Eu quero aqui parabenizá-lo por ter opinião. Hoje em dia é cada vez mais raro as pessoas terem opinião sobre alguma coisa. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar o senhor. Muito obrigado, tá? Obrigado a vocês, ainda bem que vocês chegam a essa conclusão. Eu imensamente feliz porque... E não gostaria que vocês concordassem comigo, não. Não, eu concordo, eu juro, eu não sou demagoga, odeio, mas eu concordei com 90% do que você falou, porque eu participo disso aí, dessa coisa que tem que falar mesmo, doa quem doer, acho que contra fatos não há argumentos, a verdade é uma só. Queria lhe agradecer imensamente
passar pelo de cara, fazer parte dessa turma boa que a gente tem trazido aqui. Semana que vem, Eduardo Paes, nosso prefeito. Eu queria que o senhor entendesse o quão foi importante a sua vinda aqui hoje. Pra nós, né? Pra nós. Que aí a gente, qual o risco da gente perder emprego se não